Perfeito, Caparrós. Eu vou já começar para a gente já começar pesado já no nosso debate. Só que, para contextualizar, já queria te fazer uma pergunta, na verdade, uma provocação. Primeiro que eu já tive a oportunidade de falar isso em outros momentos, mas a sua obra, que foi do seu mestrado, que foi o livro, ele foi uma inspiração para o início dos meus estudos também, para pensar o campo da educação física. Porque eu vi ali um dos primeiros intelectuais que olhavam esse processo das abordagens, em especial as das perspectivas críticas, que utilizavam o termo cultura corporal e começavam a lançar olhares mais críticos sobre o movimento crítico. Então, para começar nosso papo, eu queria te perguntar o seguinte: como que você avalia hoje, nesse momento, e pelo que você já pôde tecer de reflexões, esse debate sobre as abordagens que a gente tem no campo da educação física escolar? Bom, agradeço, Diego. Acho que você é generoso demais aí nas considerações a respeito do meu trabalho, né? Bom, em relação à questão das abordagens, eu acho assim, eu acho que a discussão sobre elas teve um papel importante na história da educação física, na história recente da educação física no Brasil, né? Elas tiveram uma importância para tensionar o campo, né? Elas tiveram uma importância para a gente poder compreender melhor que não existia um só modo de pensar a educação física. Na verdade, há uma pluralidade, né? Porém, eu acho que não as abordagens em si, mas a discussão sobre elas, o debate e a produção acadêmica que se deu sobre as abordagens, elas tomaram um tempo demasiado da área e elas ocuparam um espaço de discussão demasiado, né? Eu acho que assim, as discussões sobre as abordagens, elas ficaram muito restritas a classificá-las, a fazer uma categorização delas, conceituá-las, né? Mas elas também levaram a uma ideia de que a gente precisava se enquadrar em uma específica, né? E aí começou a existir tanta abordagem que é impossível a gente pensar. É lógico que o ser humano é plural, é diverso, mas a quantidade de abordagens que começou a existir, eu acho que extrapolou, né? E aí eu acho que também é preciso dizer, no meu entendimento, até já disse isso para você pessoalmente, né, que eu acho que existiu uma certa até forçação de barra para começar a classificar as abordagens e começar a dizer que algo era abordagem. Um exemplo claro que eu vou dar é dizer que os parâmetros curriculares nacionais ser classificado como uma abordagem me parece demasiado. Os parâmetros curriculares nacionais são um documento oficial, curricular, que merece ser analisado, inclusive para a gente compreender quais as abordagens que ali estão presentes. Quais as abordagens de educação física, de corpo, por exemplo, que orientaram a construção do documento. Agora, os PCN ser uma abordagem, eu acho que é demasiado. Entende? Então, eu acho que as abordagens, elas tiveram uma importância, elas têm uma importância. Mas a gente começar a querer classificar cada coisa que a gente vê é meio complicado. É assim que eu entendo. Não, perfeito. Eu vou ao encontro, né, dessas reflexões. Eu acho que você deu o exemplo do PCN, a gente poderia talvez, se tivesse espaço aqui, pensar também até a ideia dos jogos cooperativos, né? Um grupo de atividades é transformado em algum tipo de abordagem. Mas eu acho que o cerne da questão você explorou muito bem. Eu queria já dar um passo além, né? E tentar trazer, entrando mais, botando o pé um pouco mais na didática. Tem um texto seu que você escreveu com o professor Walter Bratt, que é um texto que eu gosto muito, peço sempre para os meus alunos lerem, que você tem um argumento ali muito interessante e eu queria que você pudesse explorar um pouco com a gente. Que você fala no texto que o campo da educação física, ele hipertrofiou o debate pedagógico em detrimento do debate didático. Você podia falar um pouco mais, explicar melhor o seu ponto de pensamento sobre esse aspecto? Bom,
na verdade, essa discussão foi uma discussão muito importante e que essa argumentação, uma parceria, né, que eu e o Walter Brast, né, estou falando do Walter porque daí o pessoal não confundiu com o Walter da USP, que eu também tenho trabalhado muito, mas que eu e o Walter, né, o Brast, a gente se encontrava praticamente todo dia, porque trabalhávamos juntos, né, e a gente discutia sobre isso o tempo todo. E um dia eu comentei com ele que tinha chegado um texto na minha mão que do Juan Hernández Balboa, que, apesar de ser espanhol, estava radicado nos Estados Unidos, e que ele fazia uma discussão de que o campo acadêmico, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas mais especificamente ele falava da Espanha, tinha feito uma hipertrofia da discussão didática, mas ele estava se referindo também a uma didática mais instrumentalizada, ou seja, umas discussões em relação à instrumentalização, de como proceder, de como, né, construir a prática pedagógica e, na verdade, desenvolver. E em detrimento das teorias pedagógicas. Então, ele dizia que a reforma espanhola, por exemplo, gerou um monte de livros que eram manuais de como dar aula, né? Mas não tinha um debate pedagógico, ou seja, qual a teoria de educação, que perspectiva de corpo que tem, que ideia de ser humano a gente tem, o que a gente entende por cultura, coisas assim, né? A questão política não estava presente. Eu falei para o Walter, né? Walter, a gente tinha que pensar nisso. Então, o Walter leu o artigo. Então, e um dia a gente conversando, a gente falou, acho que aqui no Brasil está acontecendo o contrário, porque, apesar das discussões, né, das abordagens, por exemplo, como você fala, tá, a gente ficou muito em discussões pedagógicas, né, papel, a função, tal. E, apesar de ter livros, obras sobre a questão da didática na educação física, né, a gente sentia que ainda estávamos trabalhando com a didática como instrumentalização. Só que não tinha uma discussão no campo da didática na educação física mais densa, com condições de chegar ao professor que está na escola, a professora que está no chão da quadra lá, e eles compreenderem isso, né? E a gente começou a ver que chegavam os nossos alunos e tudo mais, e falavam para nós, professor, eu chego lá e eu dou aula, mas eu entendo tudo o que tem em termos pedagógicos, tal, não sei o quê. Agora, como eu tenho que dar aula, por que eu tenho que dar aula, eu sei. Como eu tenho que dar aula, tal, eu não sei. Então, a gente fez uma provocação para a área, né? Acho que o Walter foi muito feliz nisso, em algumas coisas que estão no texto, né? Dessa provocação da gente falar. A ideia da a teoria na prática é outra, ainda bem, né? O Walter foi muito feliz nisso, né? Essa é uma elaboração que o Walter estava fazendo e fez depois nesse artigo e em outros lugares. Que é isso? Os professores reclamam de que tem teoria, mas a prática é outra, ou seja, a teoria na prática é outra. E a gente fala ainda bem, porque quando ela chega na prática, ela precisa ser reconstruída, ressignificada, para ela ser peculiar para cada professor, né? Ela não pode ser uma teoria que vai ser aplicada de modo homogêneo, unificador, né? Não existe isso. Então, a gente estava discutindo que as discussões pedagógicas nos anos 80, 90 e até agora, eu acho, elas cobriram, né? Elas, assim, sufocaram um pouco as discussões em torno da didática, das questões didáticas. Bom, e aí, agora eu vou pegar um pouco desses elementos que você coloca para tentar formular uma pergunta para a gente pensar um outro aspecto. Que você me colocando que
muitos alunos às vezes até tem uma certa reclamação que fala, mas lá eu dou aula, os mecanismos pelo qual eu estou dando aula está indo por uma série de outros saberes e tal. E como que você vê o papel da formação inicial para poder fazer reflexões nesse aspecto específico da didática que você e o Walter Bratt diagnosticaram como uma lacuna na área? Porque a gente está falando da didática como elemento importante para o professor que está na escola. Mas o momento privilegiado é o momento da formação inicial. Não é o único, mas é o momento da formação inicial. Como que você vê o debate da didática no ensino superior, na formação inicial da licenciatura? Então, eu acho que assim, de modo geral, a educação física, né, a gente se apropria de muitas coisas da educação e a gente acaba muitas vezes ficando dentro da própria educação física e a gente não expande essa discussão para a gente dialogar com a educação. Então, a gente se referencia em autores da educação, do campo da educação, da filosofia da educação, da história da educação, sociologia da educação, do currículo, da didática, mas depois a gente traz isso para dentro da área e fica dentro da área. Né? Precisaríamos sair disso. Né? Um elemento muito importante que eu vejo, né, e aqui a gente, no caso da UFES, eu acho que a gente debate muito sobre isso, né? E no texto eu e o Walter Walter e eu tentamos construir uma discussão inicial sobre isso, é que a gente devia, na formação inicial, né, quando tratar dessa questão da formação, mas da questão da docência, né, da prática pedagógica, tal, mas que a gente chama isso de docência, né, a gente trabalha com a ideia de protagonismo dos professores. Né? Ou seja, os professores precisam ter protagonismo. E os professores que eu estou dizendo são os professores da escola. Então, os nossos alunos, eles precisam aprender a ser protagonistas. Então, eles não vão aprender a ser protagonistas depois que saírem. A gente precisa começar a trabalhar com os nossos alunos nos cursos de licenciatura, né, de graduação, com a ideia de protagonismo. Para isso, a gente precisa trabalhar com o quê? Com a ideia de autoridade, autonomia e autoria. E aí, quando a gente fala a ideia de autoridade, o nosso aluno entender que ele está estudando, que ele está ali com um período de 4 anos, como é o caso, né, na maioria dos cursos, né, ele está ali estudando. Então, ele está lendo, está trabalhando, está fazendo estágio, está fazendo iniciação científica, uma série de coisas. E ele está constituindo uma autoridade, que é a autoridade do conhecimento. Não é a autoridade do título de ser professor. É a autoridade do conhecimento. Né? E aí isso precisa ficar claro. Parece que não dá. Parece que o que dá autoridade ao professor é o diploma. E não é. Desde o primeiro dia que ele entra na universidade, a gente precisa parar e pensar um pouco que nós precisamos formar na universidade não para ser um profissional. Não é só isso. A universidade precisa formar intelectuais, precisa formar sujeitos que pensem o mundo. Então, a autoridade é essa. Né? Lógico que aí tem restrições, porque até mesmo você chega na escola, no espaço onde você vai trabalhar, existem problemas. Né? Mas aí tem a questão da autonomia. Né? Diante, justamente, de um material curricular que me chega, eu simplesmente aplico isso, eu simplesmente viro um mero instrutor, né, seguindo o manual curricular, que no caso pode ser um livro didático. Então, eu não sou professor quando eu só faço isso. Então, a autonomia, lógico que também existe problema, que a escola quer que você faça daquele jeito, mas você tem que construir um grau de autonomia. Né? E aí está a questão da autoria. Né? A questão da autoria significa o quê? Que os nossos alunos eles precisam começar, desde quando são discentes nos cursos de licenciatura, de graduação, né?
eles precisam começar a pensar que eles vão ser autores da prática pedagógica deles. Né? Eles não vão ser meros aplicadores. Lógico que eles vão ter referências em livros didáticos, em modelos de aula, né? Mas não adianta pegar uma aula que foi dada aqui no Espírito Santo e aplicar aí, por exemplo, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, e querer que ela seja igualzinha. Ela não será, né? Porque o professor é diferente, os alunos são diferentes, o clima é diferente, o espaço é diferente, né? Existe uma série de fatores. Então, quando a gente chama a ideia de ser autor, né, é chamar para si essa responsabilidade. E aí eu acho, Diego, que tem uma coisa que falta nos cursos, né, que a gente já discutiu bastante sobre isso, aí com o Walter da USP, né, o debate que a gente vem tendo, né, é a discussão de que assim, falta uma dimensão artística para qualquer profissão. Eu estou convencido disso. Né? Mas uma dimensão artística, e aí quando eu chamo artística, eu estou falando de cultural. Para quê? Para a cultura, né, você ter uma formação cultural que faça o quê? Te dê sensibilidade, te possibilite ser sensível à vida, ao que você está vendo. Então, se você tem sensibilidade, você tem um bom caminho aí para você ir em direção dessas três coisas. Se você é uma pessoa que não é sensível, que não está nem aí, né, que não conseguiu, é difícil caminhar. Então eu vejo que os nossos alunos, eles querem fazer um curso. Eles não querem ser universitários. Né? Mas eu também fico pensando, nós professores precisamos também querer formar, né, alunos que sejam universitários. Né? Eu brinco aqui, eu falo assim, a gente está numa universidade e tem um cinema que chama Metrópolis. Né? E às vezes eu falo para os alunos, pessoal, eu estou tentando conseguir uma aula lá no Metrópolis. Tem aluno que pensa que é a cidade do super-homem, entendeu? Então, ou seja, ele não sabe nem que tem um cinema dentro da universidade. Então não é possível isso. A universidade tem que ser algo que expanda os nossos horizontes, né? As nossas possibilidades de compreender o mundo. Eu me alongo um pouco nisso aí, porque você sabe que é a temática que me é cara. Né? Não, você pode ficar à vontade. Esse espaço é seu para a gente poder ir dialogando. Eu ia entrar numa outra questão mais específica, mas surgiu agora a partir da tua fala e a partir de alguns comentários aqui. A seguinte questão, você trouxe essa classificação que eu acho que ela é muito interessante, que é a ideia da construção da autonomia, da autoria e da... Autonomia, autoria autoridade. E... Autoridade? Autoridade. Autoridade. E eu pensaria o seguinte, hoje, em tempos de BNCC, em tempos de processos de políticas que estão um pouco mais tentando engessar a prática docente, como que você vê o espaço de possibilidades para o professor conseguir autoria, autonomia e autoridade? É possível isso? Claro que é possível, né? Se eu falar que é impossível, que não é possível, a gente desiste, a gente fecha tudo e vai embora, né? Eu acho que é isso, veja. A questão é o seguinte, como os professores aceitam. Então, e aí tem uma discussão que é em relação à didática. Eu fui chamado numa prefeitura aqui para fazer um diálogo, né? Não era remunerado, nada, era só para dialogar com a coordenação e com os professores sobre a adoção ou não do livro didático na área de educação física, que num primeiro momento seria o livro de referência e depois, futuramente, seria livro didático para os alunos. Né? A primeira questão que eu coloquei é assim, não vejo problema de ter materiais didáticos, até porque a gente tem a BNCC, tem uma série de coisas. O problema é você pegar... O problema era que os professores estavam querendo o livro didático porque justamente eles falavam assim para mim, mas aí eu sei o que eu tenho que dar, porque alguém está dizendo que eu tenho que dar. E aí eu falei, mas peraí, você está falando então que você não sabe... E eu falava assim, você foi meu aluno, foi aluno de quanta gente lá, eu tenho certeza que você sabe. Né? Mas é difícil para os professores no contexto que nós temos.
né? Então, veja, isso já revela o quanto que os professores chegam às escolas, eu acho que eles chegam bem preparados. Eu acho que chegam bem preparados. Eu, no nosso curso aqui, eu tenho certeza que os professores chegam bem preparados. Mas o contexto em que eles vivem é um contexto que faz com que eles vão desistindo. E aí é que é preciso criar espaço, porque a universidade também não pode ser um momento só de formação inicial. Aí a gente tem que falar da formação continuada. Aí a gente tem que falar da formação continuada não como um curso ou como algo, mas tem que falar da formação continuada como a universidade está aberta com seus laboratórios, com seus grupos de estudo e de pesquisa, para os professores voltarem. Nós precisamos ouvir mais os professores, ouvir mais as narrativas dos professores, as histórias que os professores têm para contar. E aí eles vão tendo esse protagonismo. Mas veja, quando eu cheguei lá na prefeitura e eu falei, eu só acho que a questão do livro didático é um perigo, né? Porque serve a quem isso? Porque agora tem várias editoras aqui querendo vender o livro didático, né? Porque isso já existe nas outras áreas, né? Porque é um grande negócio, E aí se a gente talvez pensasse que se em vez de livro didático para qualquer área, não estou falando das vezes, que a gente investisse esse dinheiro na escola, né, para o quê? Construção de laboratórios, salas específicas. Por que ter só quadro e não tem uma sala de dança, uma sala de ginástica, uma sala de lutas? Então, aí a gente iria tendo isso, né, esse dinheiro ser destinado a essas questões, a formação dos professores, né? Então, eu vejo que é uma briga que os professores precisam ter, né? E aí, o grande problema é que, por exemplo, os sindicatos, eles precisam entender que a luta pela defesa dos docentes é a luta pela defesa da docência também. Não pode esquecer a docência, porque não dá para defender os docentes só em termos salariais, administrativos. Tem que defender os docentes em termos de que eles precisam exercer a docência. Exercer a docência não é pegar material e replicar ele e querer que dê certo. Perfeito. Quer dizer, querer que dê certo pode querer, né? Sim, mas, claro. Ter a crença absoluta de que aquilo vai dar certo, que aquela receita vai dar certo. Bom, antes de eu entrar na pergunta, eu vou pedir para o pessoal que tá assistindo a gente aqui para tirar um print dessa tela, para a gente depois aproveitar para divulgar esse legal. Momento aqui, esse encontro que a gente está tendo. Aí agora, eu vou fazer uma pergunta, Caparrós, que mais a gente já esteja chegando assim, do meio para o final, que deveria ser perguntas mais específicas, eu vou na contramão. Vou fazer uma pergunta um pouquinho mais ampla, para te dar um pouco mais de liberdade para você explorar o seu ponto de vista. Que nós estamos discutindo como que esse elemento da didática, ele é uma lacuna, os professores precisam. Tá bom, e como você entende a didática e como que você pensa esses elementos para a prática pedagógica? Então, a didática, ela parece às vezes a vilã. Na nossa área, ela ficou meio que, às vezes, como uma vilã. Porque é uma coisa de tecnicismo, é instrumentalizadora, né? Eu acho que a gente tem que superar, porque não existe só uma visão de didática, existem outras visões, né? E o que eu acho é que a didática, a gente tem que pensar a didática como a construção, né, do saber pedagógico em relação a construir a aula, né? A desenvolver uma aula, a prática pedagógica, né? E aí, tem vários elementos que estão colocados aí, né? Por isso que eu falava que a gente precisa ouvir as narrativas dos professores, compreender quem são esses professores, essas professoras que estão lá na escola, no chão da quadra, fazendo de um determinado modo, por que faz daquele modo? Porque sem isso, a gente sempre vai generalizar a prática pedagógica. A didática, eu acho que ela traz um elemento que é para a gente justamente dizer o seguinte: quando eu compreendo a didática,
de uma maneira mais ampla e olho de uma maneira em que eu penso a didática como aquele espaço, aquele lugar. Eu não gosto da palavra espaço, eu gosto da palavra lugar, né? Aquele lugar em que cada professor pode construir ali a sua docência. Então, a didática não é meramente planejar uma aula, não é meramente eu conduzir a minha turma de um determinado modo, não é meramente fazer avaliação, não é meramente eu dividir a minha aula em 1, 2, 3 partes, ou não dividir em nenhuma, né? Não é isso. Né? A didática é tudo isso e muito mais. Né? Então, a didática, ela precisa ser o quê? Né? Ela precisa ser aquele espaço, aquele lugar, né, em que a gente vai compreendendo que o fazer da prática pedagógica, ele é diverso, ele precisa conter elementos, né, dos mais diversos possíveis. Né? Então, tem o conhecimento técnico, tem o conhecimento teórico, pedagógico, mas tem a questão da visão política do sujeito, né? Da história de vida do sujeito. Estou roubando coisa que você discutiu comigo, né? Que a gente estava discutindo sobre isso, né? A importância da história de vida. Tem que saber como é que foi a formação desse sujeito. Então, veja, como é que a gente pode ter na escola um professor que a gente olha para ele e fala, tá vendo, mas para fazer isso eu também faço. Mas em que currículo que ele foi formado? E não estou falando só do currículo, se foi um currículo antigo que eu fui formado, por exemplo. Né? Não, nós estamos falando que currículo. A Universidade A e a Universidade B podem ter currículos totalmente diferentes. Né? Não é porque existe uma resolução que diz que a formação deve ser mais ou menos assim, que a formação vai ser mais ou menos assim. Não vai, né? Porque os currículos são muito mais do que isso. Eles formam, né, pessoas diferentes. E um mesmo currículo forma pessoas diferentes, imagine diferentes currículos. Então você chega numa escola, você olha o professor, não podemos cair nesse simplismo de dizer, ele faz assim, poxa vida, mas para fazer assim eu também faço. Nós não sabemos a história de vida dele, nós não sabemos o contexto em que ele está, né? Nós não sabemos as condições socioeconômicas em que ele está. Né? Por isso que eu digo que é preciso a gente ampliar a discussão, né, em relação à formação. Né? Eu acho que a gente, nas universidades, a gente tem reduzido muito a formação acadêmica a um certo academicismo. E eu fico feliz quando eu vejo universidades ou pessoas dentro de universidades fazendo coisas diferentes, discutindo isso, por exemplo, que a gente tem falado tanto dessa dimensão da formação cultural, mas também da dimensão artística. Né? Eu estava te falando que eu gosto de pensar o professor como o bricolé, né? O cara que faz a bricolagem, que é diferente de montar, pensar o seguinte, a analogia, né? Fazer uma comparação. Uma coisa é você montar o quebra-cabeça. Eu te dou um quebra-cabeça, você compra um quebra-cabeça, abre a caixa, e aí tá lá as peças todas. O trabalho que você tem é de juntar essas peças e pronto. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas o final tá ali. Se você seguir as instruções, seguir o encaixe de um, de outro, então, tá ali, você vai formar aquela paisagem. Então, você pode falar, você faz uma aula de educação física aí trabalhando com ginástica e dá um quebra-cabeça, pronto. Todo mundo vai demorar mais ou menos e vai fazer. E a gente se ilude achar que é isso, e não é. Mas quando você chega e fala, olha, você tem que fazer uma aula de ginástica. Aí o professor fala, tá, cadê o quebra-cabeça? Você fala, não é um quebra-cabeça. Te dou aqui um monte de caquinho e você faz um mosaico. Faz, aí é a aula do jeito que você tem que fazer. Aí esse professor, ele tende ao quê?
Não, eu quero a receita, eu quero o manual de instrução. Não, a gente tem que chegar e falar assim, não, você é um artista. Você pode construir o seu mosaico de um determinado modo. E aí vai ser bonito. Entende? Aí vai ser bonito. Porque aí o professor, ele vai construir o mosaico. E aí ele vai falar, ah, mas só esses caquinhos aqui não basta. Entendeu? Eu preciso de uns pedaços de vidro. Eu preciso de umas conchinhas do mar. Eu preciso de umas pedras que eu peguei andando numa trilha, sabe? Eu vou lá, e aí eu falo, puxa, que mosaico lindo. Quando vem um outro professor e mostra o mosaico, eu falo, mas isso aí é ginástica? É ginástica. E o seu também é ginástica. Entende? Então aí nós vamos ter, né, aulas de ginástica, sim, diferentes, sim, e belas, e bonitas. Né? Porque o professor, a professora, exerceu o quê? A sua autoria, a sua autoridade, a sua autonomia e muito dessa dimensão artística. Foi esse bricolé. Né? Eu gosto de pensar a didática como isso. E aí, a gente aprendeu com quem? Com os professores. Então, a didática, na verdade, ela se alimenta da prática pedagógica. E não só alimenta a prática pedagógica. Uma didática que só alimenta a prática pedagógica é uma didática fadada ao fracasso, né? Ou ao autoritarismo. Talvez seja isso que estão querendo. Né? Que todo mundo pense igual, que todo mundo pense do mesmo jeito. Né? Essa é uma didática fadada ao fracasso. A didática ela tem que se alimentar das práticas pedagógicas dos professores e das professoras. Perfeito. Eu vou primeiro pedir autorização para usar essa sua analogia do quebra-cabeça do mosaico, que eu achei ela fantástica e bem ilustrativa para entender um pouco como que muitas vezes o próprio campo da formação ou as próprias teorias pedagógicas nos ensinaram a fazer quebra-cabeça, mas a prática pedagógica nos coloca os desafios dos mosaicos. Já encaminhando para a gente iniciar aqui o fim desse papo, eu queria pensar, a partir de tantos elementos que você colocou aqui de discussões, qual o aspecto hoje que você considera mais importante que o campo da educação física escolar precisa repensar? Ô Diego, acho que você podia repetir um pouquinho, porque travou um tempinho aí para mim. Entendi. A pergunta é bem ampla mesmo. Quais são os aspectos que, na sua opinião, você considera que o campo da educação física precisa repensar, que são os mais importantes para a gente repensar? Claro, focando nos desafios concretos do professor que está na escola. Diego, isso é uma pergunta difícil, porque tem muitos desafios para a gente. Fique à vontade, escolha aqueles que você acha mais interessantes nesse momento. Eu acho que independente da educação física... Oi? Não, escolha os aspectos que você achar conveniente para esse momento, sabendo que tem muitos outros, que talvez a gente não dê conta desse tempo. E eu diria que eu não acho que é só para a educação física, mas nesse momento a gente está vendo algumas situações das quais nós não estamos preparados para enfrentar. Né? Então, eu acho que a universidade ela tem que se repensar, né? Ela tem que ser repensada. Né? E aí eu diria que os desafios, neste momento que eu vejo, não são para a área de educação física, né? São para qualquer área. Né? O quê? Algumas coisas eu já falei. Né? Nós temos que ensinar os nossos alunos a ter protagonismo. Você não ensina isso se, ao longo do processo de formação dele, ele não tiver protagonismo. Então, se a gente fala em protagonismo, mas vou dar uma aula e eu ajo de maneira a que o meu aluno não tenha protagonismo, ele não vai aprender a ter protagonismo. Né? Então, o que é protagonismo? Né? É uma questão que nós precisamos discutir. E aí, essas questões de autoridade, autonomia e autoria precisam ser discutidas. Né? Veja, nós estamos num momento de pandemia. Né?
o campo da educação não sabe o que fazer. Né? Não sabe o que fazer, não sabe como dar conta. E aí, a gente está morrendo de rir com os memes sobre educação EAD, online. A gente está morrendo de rir. Ou, eu, por exemplo, tenho ficado bastante comovido e até vendo que algumas coisas são trágicas. Né? Por exemplo, uma escola particular que faz uma live com crianças de 6 anos do primeiro ano do ensino fundamental e a professora dando aula e cada carinha aparecendo ali. E o menino, entendeu? Não está nem aí. Está lá brincando, fazendo coisa. E a professora faz o quê? Dando bronca. Ô, Juquinha, presta atenção na aula. E não mudou nada. Então você tem a tecnologia, mas continua fazendo a mesma coisa que você faz em sala de aula. Né? Bom, então, que protagonismo é esse? Se nós talvez tivéssemos uma sociedade que participe, a gente precisa ter uma sociedade que realmente participe. Eu há muito tempo tenho falado que a gente tem uma ilusão que a democracia é a questão da gente votar. Eu voto, eu tenho direito de votar, tenho liberdade de expressão e pronto, tá beleza. Nós estamos vendo um momento que a gente está vendo que não é nada disso. Né? Então, a grande importância seria o quê? A participação civil. Como é que nós participamos ativamente nos destinos da sociedade? Né? Então, é aí que está. Quando eu falo de formar o aluno para ele ter protagonismo como professor, como engenheiro, como advogado, né? Ora, eu também estou falando, ao fazer isso, eu também estou fazendo esse aluno a compreender o mundo e a exercer o seu protagonismo na sociedade. E aí, me parece que a gente está vivendo um momento em que todo mundo acha que tem protagonismo porque escreve no Face um textão, ou faz um meme, ou replica daqui, dali, xinga daqui, xinga da colar. Está todo mundo achando que está participando. Nós não estamos participando. Né? Nós não estamos participando. Né? A participação não é mais ir para a rua, não é mais só ficar... Não é só ir para a rua. Precisa ir para a rua, mas não é só ficar online. Quer dizer, a participação seria o quê? Eu tenho lá os vereadores, os deputados, os secretários, ou seja, as instâncias, e nós não falamos nada. A gente faz reunião com o secretário e a gente fica calado. Eles dizem que vão ser e pronto. A gente recebe, como você disse. Eu recebo um material curricular e acho que tenho que implementar aquilo de acordo com o que alguém traduz para mim. Como que é traduzido? O livro didático e eu vou exercer. Não precisa fazer 4 anos de educação física se for para pegar o livro didático e ir lá aplicar a aula. Não vamos gastar dinheiro com isso, e nem matemática. E nem, olha, eu já falei, eu tenho passado um dobrado com meu filho, né? E aí, assim, eu tenho que ensinar matemática para ele. Então, aí eu tenho que pensar situações. E ele fala para mim, e eu vou usar isso para quê? E aí a gente começa a pesquisar onde que eu uso essa situação. E é interessante, né? Começa a ser interessante porque a gente começa a entender por que precisa ter um conhecimento e tal. Agora, quando eu pego o livro didático, seja em qualquer área, seja em qualquer coisa, e começo simplesmente a fazer, eu já estou fazendo o que ali? Eu estou pedindo para que alguém traduza, eu estou aceitando que alguém traduziu o conhecimento. Bom, então aí teria que as universidades pensar 2 coisas que elas estão juntas. Né? Nós temos que formar estudantes como universitários. Isso parece óbvio, que o cara está na universidade. Não. Ele vai ser universitário se a gente formar ele como intelectual. E como intelectual, a discussão política não pode se ausentar. Né? Ela tem que estar presente. Esses são os desafios, que eu acho que não é só para a educação física. Agora, você imagina como é que a gente faz isso nesse contexto. Né? Então, eu acho que existe.
E aí, como eu tenho dito, é pegar uma série de filmes e trabalhar com os alunos e mostrar para eles algumas coisas, e aí você se surpreende de falar, caramba, aquele cara começou ali, ele não via algumas coisas que agora ele está vendo, mas não é porque eu falei, é porque eles falaram e porque eles têm direito de falar, e a gente fala tanto que obscurece isso. Ó, tá vendo agora? Sou eu que estou falando, então parece que só eu que sei alguma coisa aqui, entendeu? Não, não é isso. Então, eu acho que existem muitas maneiras, né? Pegar esses alunos, andar pela cidade e mostrar, ó, como é que essa cidade é. Essa é a cidade que a gente vive. Por que ela é assim? Por que ela foi construída dessa maneira? Ela era de um jeito diferente? Você imagina uma cidade como aqui, Vitória, que tem praia. Onde eu estou agora, não era praia. Onde eu estou agora, era mangue. Então, por que a praia está de um lado? Construíram aqui uma avenida, e aí uma arquiteta me chamou a atenção, que a obra demorou 10 anos para ser feita. Aí a avenida lá, reformaram ela, na verdade, não sei o quê, e colocaram um gradil imenso, assim, com a desculpa de que as pessoas não atravessem fora da faixa, né? Tem isso, é verdade, mas acontece que daí fez uma divisão entre o morro e a parte de baixo. Então, você só pode atravessar em algumas partes. Essas partes não foram escolhidas aleatoriamente. Elas foram escolhidas para o cara descer do morro e andar até um tal lugar que ele pode atravessar e ali ele não oferecer perigo para ninguém. Porque é o quê? É o ponto de ônibus, né? É um lugar que vai levar ele para um comércio ali. É isso, ele não pode descer ali e ir no supermercado que tem do outro lado, porque é muito caro, né? Então ele não vai. Então, essa é uma compreensão, olha, isso quer dizer, pensa que na questão do corpo, nós estamos trabalhando o corpo. Então, que corpo é esse que tem que descer o morro e que corpo é esse que anda 50 metros, está na praia, e numa praia boa, segura, né? Nós temos que fazer esses debates. Né? Perfeito. Eu penso isso, pegar uma obra de arte, pegar o quadro do Guernica, do Picasso, o Guernica, né? Mostrar para os alunos, falar o que vocês entendem, vocês conhecem, vocês sabem o que é isso, né? E aí fazer uma discussão, tradução, né? Com isso, né? Eu acho que você outro dia me falou uma coisa que eu acho interessante, que a gente fala muito de transposição, transformação didática, mas você está usando um termo das nossas discussões que temos feito aí, você usou, que eu gostei muito, que é transcriação, né? Ou seja, não é criar do nada, é pegar algo que está criado, transcriar, e aí compreender aquilo, né? É preciso isso. Caparrós, a gente ficaria aqui mais horas conversando contigo, diversas questões. Mas o Instagram está começando a me lembrar agora que a gente está precisando finalizar, o que eu fico com muita dó. Mas isso não impede que a gente também abra outros momentos para a gente conversar. Então eu queria te agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, com tantas pessoas que estão até esse momento aqui com a gente debatendo. Tentei aproveitar algumas questões que foram levantadas aqui para o pessoal. Eu queria te agradecer muito a tua disponibilidade e queria te passar a palavra para você fazer brevemente suas considerações finais, para você se despedir aqui do pessoal que está com a gente, para depois eu falar com eles. Não, eu agradeço imensamente, acho que essa oportunidade de dialogar está sendo muito importante nesses momentos, né? Lógico que há um monte de lives brotando por aí, mas eu acho que isso é muito bom, né? Sim. É muito bom a gente ter isso, né? E colocar à disposição, né? Eu confesso que tecnologicamente você sabe que eu tenho algumas limitações, dificuldades, né? Eu quero agradecer aqui quem montou tudo isso aqui para mim, foi meu filho Dudu, né? Finalmente aqui aparece, né? Foi ele que montou tudo aqui para iluminação, falou, pai, não, você tem que pôr isso aqui, não sei o quê. Então foi ele que me ajudou. E aí, eu não sei se isso é gravado, se tem essas perguntas, né? Mas como a gente sempre conversa, depois, se o pessoal quiser, a gente vai debatendo, respondendo aí para vocês, né?
com paciência, porque é difícil responder para todo mundo, né? Mas a gente vai, de repente, juntando algumas questões aí e vamos respondendo aos poucos, tá? Foi um prazer estar com o Diego aí, muito obrigado, Diego, pela essa oportunidade, é muito bom, né, a gente poder debater com vocês aí do Nordeste, né? E dizer que eu estou à disposição, tá? E gratidão mesmo por esse momento de estar com vocês todos, tá? Ok. Muito obrigado, Caparrós. Vou me despedindo de você e vou ficando com o pessoal que está aqui para poder falar com eles agora. Até mais.